Eu vou aproveitar que a gente está nesse primeiro. Agora são quase 7h30, 7h29. Uhum. Eu vou começar a falar para a gente não perder muito tempo nessa burocracia inicial, mas, assim, entre aspas, que só para dar uma contextualizada, e como vai ficar gravado, quem não pôde acompanhar esse primeiro momento, depois pode assistir essa parte inicial em outra oportunidade. Mas é só para registrar que a gente está tendo essa grande oportunidade que a Angélica, a gente está tendo de propor e estar conosco num grupo de prática e investigação de comunicação não violenta. E essa história dessa oportunidade, ela se liga diretamente ao trabalho da nossa comissão. Carla, se você quiser falar também, você fica à vontade, tá? Porque essa comissão que está realizando que está encampando, né, essa ideia e essa proposta, ela é uma comissão que ela surgiu em vários fatores históricos, né, conjunturais do nosso campus que formou essa comissão, e especialmente o marco foi quando o professor Joelson, que era coordenador do curso, logo retorno da Carla ao campus e a chegada da professora Sabrina de farmacologia ao campus, convidou ambas para formar essa comissão, na esteira dessas outras ações que aconteciam e que o Emerson também fez parte de muitas delas, de espaços de educação permanente, de discussão que a gente tinha. E, e aí se formalizou uma comissão de apoio e desenvolvimento docente, que no primeiro momento se configurou com a Carla, com a Sabrina, com a professora Carla, a professora Sabrina, com a professora Karine Verdorn e comigo. E desde esses nossos primeiros movimentos, que a gente tentou organizar nossos objetivos, nossas ações, a gente sempre sinalizou que existia uma possibilidade da gente trazer essa discussão e essa proposta da comunicação não violenta, e era por um outro caminho que também agora a gente não vai poder contar muito essa história. Mas existia uma outra proposta, mas ela já existia e veio a partir do professor Júlio Oliveira, da psiquiatria, da saúde mental, melhor dizendo, que ele já tinha atenção às necessidades, vamos dizer assim, das nossas relações, da nossa comunicação, e ele incentivava muito que a gente fizesse alguma ação nesse sentido. E, bem, pois bem, o tempo passou, a comissão cresceu, e no momento que a comissão cresceu, chegou a professora Mariana Aroeira, chegou o professor Leonardo Abreu, que já trabalhava com a gente nessas outras ações, mas formalizou a chegada na comissão. O próprio professor Joelson saiu da coordenação e entrou na comissão, que era uma coisa que ele queria acompanhar de perto. E aí a Angélica chegou para a gente como um presente aí através da Cleo, que é uma amiga pessoal minha, que me ligou para falar de outras questões. No meio da conversa ela falou: não, porque tem um grupo de comunicação não violenta lá na Praia Vermelha. Eu falei: peraí, para tudo. Ela falou: o que houve? Eu falei: para tudo, me fala um pouco mais sobre isso. Ah, tá. Aí ela falou um pouquinho. Ah, mas eu vou falar então com a Angélica. E aí, quando ela devolveu, trouxe a devolutiva para a gente, ela já deu uma devolutiva, já com um grupo de WhatsApp formado com a Angélica, tudo já tramado, no bom sentido, tudo organizado, tudo preparado para a gente poder atuar aqui, né, com essa ação dentro da comissão. E aí a gente voltou para a comissão e falou: gente, ó, aquela oportunidade chegou de novo, agora veio por um outro caminho, e vamos conversar então com a Angélica para a gente sentir isso mais de perto, não ser só através de uma pessoa só. A Angélica esteve conosco recentemente, virtualmente, conversou conosco sobre a proposta, e agora ela vai conversar com todos nós que estamos chegando, que estamos aqui nos reunindo nesse ambiente virtual, para apresentar, né? Ela vai falar melhor sobre isso, eu não vou ficar falando muito não. Para poder apresentar melhor essa proposta, esse contexto, esses princípios, e a gente é muito grato por isso desde já. A gente também agradece a todas as pessoas que estão entrando, que estão interessadas. Então, a proposta desse momento é que a gente passe a palavra para
para a Kathleen, está chegando, que eu estou vendo aqui. Kathleen Oi, também Kathleen. muito importante nesses movimentos, né, na nossa órbita da comissão e trabalhando diretamente dentro do nosso espaço de educação permanente. Então, a gente está recebendo a Angélica com muita alegria, todos vocês que estão aqui chegando com essa atenção e esse olhar especial para a comunicação não violenta. É a primeira ação da comissão que se estende além do curso da medicina, está se colocando para todo o campus de Macaé nesse momento. Então, a gente também está recebendo docentes de outros cursos, já vi a Angélica entrando aqui, tem outros docentes que eu não... Outra Angélica, tá, gente? A Angélica Nakamura, a Angélica entrando, que é a nossa coordenadora de ensino, professora do curso de nutrição, e também faz parte da comissão de direitos humanos e de não violência do campus, que apoiou também, está apoiando também essa... Exatamente, o professor Antônio também está falando isso aqui para a gente, pelo chat. Então, são todos bem-vindos. E eu vou passar a palavra para a Angélica, mas antes eu queria só já deixar registrado alguns agradecimentos, o apoio da comissão, né, da Comissão de Direitos Humanos e Não Violência do Campo de Macaé, que apoiou e divulgou esse primeiro encontro para a gente formar esse grupo. O professor Fábio Leite, que atua hoje na área de didática, no curso de biologia, que muito interessado, sempre esteve comigo futucando essas questões da CNV, né, procurando um espaço para chegar junto da gente a essas ideias. Nós temos 3 filhos, os 2, e nós precisamos muito de CNV na nossa vida pessoal. E a gente sempre trocava essa bola. E aí o Fábio ajudou a gente com a arte, a gente quer agradecer a ele, a arte da divulgação toda. E a gente também quer agradecer a Cléo, que nos apresentou a Angélica, agradecer a coordenação do curso de medicina, que está apoiando a comissão depois da troca, né? Porque poderia ter pulverizado a nossa comissão, mas se tornou uma comissão realmente que não é uma questão de... É uma questão de política do curso, não é uma questão de estado de coordenação. Então, a gente agradece. A gente está com carta branca para trabalhar e fazer o que precisa ser feito. A gente quer agradecer a professora Laila por esse apoio. E é isso. E a gente quer agradecer, se eu esqueci alguém, depois eu falo, de coração aberto, a Angélica, seja bem-vinda, a palavra é sua, não quero me estender mais. No meio da nossa apresentação, a gente disponibiliza os links e as questões que vão acontecer durante a sua fala. A gente está preparando aqui, eu vou colocando no chat, e vou tentar acompanhar o chat aqui para fazer anotação de dúvidas, mas depois certamente vai ter um espaço para isso acontecer. Tá bom? Então, muito obrigado, Angélica. A palavra é sua, seja bem-vinda. Estamos todos aqui com você. Obrigada, Felipe. E agradeço muito a todas as pessoas envolvidas aí na viabilização dessa conversa, especialmente a Comissão de Apoio e Desenvolvimento Docente. A gente, como o Felipe falou, nós tivemos uma conversa que foi muito importante para a gente alinhar as ideias, né? Agradeço também à Comissão de Direitos Humanos, professor Antônio, que se manifestou aí, muito grata pelas boas-vindas e pelas boas-vindas e pela presença de todas e de todos, especialmente ao Felipe, que vem me apoiado aqui e co-criado, né, comigo essa conversa e esse espaço do grupo de prática, e sem dúvida alguma a Cléo, que foi quem fez a ponte e que vem participando do grupo de prática lá da Praia Vermelha, e a gente vem conversando muito sobre a questão da comunicação não violenta e sobre a importância de trazer, né, essa prática para a nossa própria prática de vida, não só pessoal, como o Felipe falou, né? Quem tem filhos realmente, a gente sabe o quão contribui para a melhoria das relações aí familiares, das relações conjugais, das relações de amizade, mas mais do que isso também o quanto a comunicação não violenta pode ser uma prática valiosa também na nossa prática profissional, como docentes e como profissionais de várias áreas,
e também como cidadãs e cidadãos, né? Como pessoas que querem construir uma via para uma democracia, para que algum dia nesse país, quem sabe, a gente possa ter uma democracia de fato, né? Então, agradeço a todo mundo e especialmente a disponibilidade para a gente poder conversar a respeito, né? Então, acho que é importante começar dizendo que o propósito desse nosso encontro hoje é ser o encontro inaugural para esse grupo de investigação e prática a qual o Felipe se referiu. A ideia é fazer algo semelhante ao que nós estamos construindo lá na Praia Vermelha, que foi também um convite de um colega que participa da linha de pesquisa da qual eu faço parte, lá no programa EICOS. Sou orientanda do professor Emerson e do mestrado, e o Daniel é doutorando. E o Daniel, a provocação, na verdade, surgiu a partir do Daniel, porque no início desse ano, ainda antes da gente saber dessa pandemia e de todas as decorrências dela, o Daniel me perguntou se haveria algum curso de comunicação não violenta lá em Minas, né, que ele é de Minas, se eu recomendaria algum curso. E eu falei para ele, olha, Daniel, eu conheço algumas pessoas, em Minas ninguém, que estava planejando algum curso para aquele momento, mas eu considero que o aprendizado da comunicação não violenta, melhor do que através de um curso, se dá através da prática, né? E grupos de prática, então, falando um pouquinho do meu percurso na comunicação não violenta, eu comecei a praticar comunicação não violenta em 2013, a partir de um curso, de um evento, né, de uma introdução à comunicação não violenta da qual eu participei, que foi facilitada, ministrada pelo Dominique Barter. E aí, a partir daquele primeiro evento do qual eu participei, eu comecei a participar de vários outros, porque algo tão, para mim foi algo tão profundamente transformador, né? Descobrir aquela outra forma de me comunicar comigo mesma e com as pessoas. Tá ouvindo, Kathleen, agora? Conseguiu colocar o som? Ah, maravilha. E aí eu me encantei profundamente com o que eu vi ali como um processo profundamente transformativo. Eu trabalhava já na época como psicoterapeuta, eu sou psicóloga de formação e arquiteta e urbanista antes disso, bem antes. Tenho formação em arquitetura e urbanismo, que é algo que eu venho olhando com cada vez mais, vendo cada vez como algo mais importante nessa constituição de saberes aí que hoje, nos quais hoje eu me apoio, especialmente porque na graduação em arquitetura e urbanismo, o que me interessava mais era o urbanismo, sempre foi, e essa questão da visão que a gente pode chamar de uma visão sistêmica, né? que o urbanismo nos traz ao olhar, essa possibilidade de olhar para as cidades e entender a relação que nós, humanos, estabelecemos com as cidades e com os ambientes em geral. E isso, para mim, hoje faz muito sentido e casa muito com a proposta da não violência mais amplamente e com a da comunicação não violenta, né? A possibilidade de olhar dessa forma mais sistêmica para as relações também, né? E então aí eu propus isso para o Daniel, falei para ele, tá, então vamos montar um grupo de prática, porque eu fui para o Rio no ano passado para fazer o mestrado. Ah, obrigada, Emerson, sim. É uma pena. O Emerson está informando aí no chat que a Cleo não veio, porque ela teve um falecimento do irmão dela, infelizmente, e ela está no processo aí
de enlutamento. Então, ela não vai poder estar com a gente hoje, mas ela está, ela está, sem dúvida alguma. E então, voltando, né, para a história do grupo de prática, eu tinha ido para o Rio recentemente e eu estava sentindo falta também desses grupos de prática, porque desde que eu comecei o meu percurso na comunicação não violenta, uma das coisas que eu venho fazendo é participar e anfitriar grupos de prática em comunicação não violenta. Então, o primeiro grupo de prática que eu comecei a anfitriar foi em 2014, e a partir daí, todos os anos, né, ou participando, ou como participante, ou como facilitador, ou como anfitriã, exatamente por acreditar que é assim que se dá o aprendizado, né? E aí propus para o Daniel topou, a gente teve um primeiro encontro ainda presencial, e depois demos continuidade nele online, depois que a universidade fechou, temporariamente. Então, e a partir daí veio o convite para o grupo aqui de Macaé, que o Felipe já citou, já contou como foi o processo, a partir da Cléo, do convite da Cléo. E, enfim, a ideia é que esse encontro de hoje, então, seja o encontro inaugural para uma série de outros 8 encontros quinzenais, a partir agora da próxima, não da próxima semana, da outra, daqui a 15 dias, de agosto a novembro. E nesses encontros de prática, a ideia é exatamente essa, é fazer algumas práticas, alguns exercícios, algumas dinâmicas e conversar a respeito, né? Por ser um grupo de investigação e por considerar que a comunicação não violenta é uma prática, é uma praxis, na verdade, né? Ela é uma pesquisa. Então, já começando a falar um pouquinho, uma breve história ali da comunicação não violenta, ela foi sistematizada, na verdade, porque não é uma criação, né? Como comunicação, assim, não é nada novo, mas ela foi sistematizada por um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg, que atuou lá nos Estados Unidos, né, nas décadas de 50, 60. Ele começou a pensar a comunicação não violenta na década de 60, e ele atuou até o falecimento dele, que foi em 2015, com a comunicação não violenta, disseminando e ensinando. E o Marshall, ele foi pesquisador junto com o Carl Rogers, naquela célebre pesquisa do Rogers sobre as condições necessárias para uma terapia ser eficiente, né? Que eles encontraram, né? Depois o Rogers escreve sobre isso, que para que uma terapia fosse um processo psicoterapêutico fosse eficiente, eficaz, ele deveria satisfazer 3 condições, né? Então, que ele deveria ser baseado na escuta empática, na aceitação, no que ele chama de aceitação incondicional, e na congruência do terapeuta. Essas 3 características, elas tomam bastante força na comunicação não violenta, isso a gente vai ver depois, né? Porque aí o que o Marshall fez? O Marshall participou dessa pesquisa e ele foi atuar como terapeuta, né? Foi a pesquisa que ele era doutor em psicologia. Obrigado, Felipe, colocou as datas já ali. E aí, em breve, você vai colocar o link, né, Felipe, para quem quiser participar do grupo, poder se inscrever. Beleza. E quando, na década de 60, quando teve início ali o processo de dessegregação das escolas no sul dos Estados Unidos, porque até então as escolas lá no sul dos Estados Unidos, elas eram segregadas, né? Haviam escolas para pessoas brancas, escolas para pessoas pretas, separadas. Quando, por influência do movimento dos direitos civis norte-americanos, né,
que foi um movimento que teve também uma influência muito grande dos movimentos de não violência, especialmente através da atuação do Martin Luther King, que tinha uma inspiração no trabalho do Gandhi. E aí, mais tarde, eu vou falar um pouquinho dessa ligação da não violência, né? O Marshall foi contratado para trabalhar no processo de dessegregação das escolas, lá no sul dos Estados Unidos. Ele era nascido em Detroit, mas ele foi para o sul dos Estados Unidos para atuar nas várias escolas ali. E ele tinha, né, ele conta no livro dele, depois no grupo, uma das propostas do grupo é que o livro dele, o Comunicação Não Violenta, seja uma base de leitura, e ali depois a gente pode ler um pouco essa história. Ele conta que ele tinha uma experiência de discriminação racial, porque ele era judeu, né, e ele era de uma família de judeus em Detroit, e ele era extremamente, naquela época, a família, especialmente quando ela era criança, né, a família era bastante hostilizada pelo fato de serem judeus. E isso, de alguma forma, abriu a atenção dele para o fato, né, de que as pessoas pretas eram discriminadas fortemente e o interesse dele em poder atuar junto aos processos de dessegregação. E isso fez, então, com que ele percebesse que grande parte das questões que dificultavam o processo de dessegregação, que não era simplesmente chegar lá e misturar todo mundo, né, porque tinham outras questões muito importantes atuando, que eram as questões raciais mesmo, as questões do racismo, né, a questão da não aceitação das pessoas brancas em compartilharem os espaços com as pessoas negras, né? E ele percebeu que grande parte disso tinha a ver com a forma pela qual as pessoas se comunicavam, e ele resolveu fazer uma proposta de pesquisa mesmo. Então, a comunicação não violenta começou como uma pesquisa, como uma investigação, e até hoje ela se mantém sendo uma pesquisa. Então, eu gosto muito de trazer essa dimensão da pesquisa, porque se a gente pensa no momento histórico ali, no qual o Marshall se insere, inclusive como psicólogo, vem, né, a comunicação não violenta vem de uma tradição fortemente humanista. E humanista na tradição iluminista, que vai colocar o ser humano como centro ali da cultura, como centro, como foco de atenção, né? E hoje em dia a gente já não mais, há uma crítica muito forte e um tensionamento muito importante desse conceito do antropocentrismo, né? Então, para mim, cabe, dentro da pesquisa viva da comunicação não violenta, também pesquisar esses assuntos, né? Tensionar a questão do antropocentrismo. Será que existe uma maneira de fazer comunicação não violenta que englobe e que contemple os outros seres, os outros viventes não humanos também, né? Eu creio que sim, mas eu creio que essa é uma pesquisa que ainda está sendo feita, que precisa ser feita, e é uma pesquisa para a qual a gente precisa de companhia. Então, essa é uma das questões importantes que eu considero como fundamentais de serem olhadas dentro de um grupo de investigação e pesquisa, por exemplo, né? Outras questões várias que podem surgir aí, né? Então, hoje, por exemplo, quem tem sido uma grande inspiração e intercessora para mim, pessoalmente, na pesquisa da não violência é a Judith Butler, que vem escrevendo muito sobre a questão da não violência e vem escrevendo, eu acredito, coisas extremamente relevantes. Tem várias entrevistas dela circulando por aí.
O El País, o jornal, né, El País Brasil, tem publicado várias traduções de entrevistas dela, e uma das coisas mais importantes que eu tenho visto, mais das atualizações, né, da não violência, tem vindo a partir do trabalho dela. E por que eu trago a não violência aqui, né, como um ponto de atenção para nós? Porque a não violência a gente pode encarar, né, pode olhar para ela como um grande guarda-chuva aí de práticas, né, a não violência como uma praxis, e a Judith Butler vai dizer que é uma praxis ético-política, né, e uma ética performativa, né, ou seja, uma ética que põe os corpos em cena. Ela exige uma ação. Ela não fica só na ordem do discurso, né? Ela é uma mudança de paradigma mesmo, ela é uma mudança de modelo de visão de mundo, que vai trazer a questão da interdependência como algo muito fundante, ali, como ontológico, né? Ela vai dizer, a partir de uma série de outras pessoas que investigam isso já há tempos, inclusive o próprio Gandhi, né? Aí já numa perspectiva religiosa, mas trazendo a questão da interdependência como fundamental para o pensamento da não violência, como entendendo que a não violência ela não é só uma postura estratégica, ela é mais do que isso, ela é uma escolha de um modo de existência, né? Por isso a questão ética que entra aí, e ao mesmo tempo também uma postura política. E a não violência ela vai ser um grande guarda-chuva para uma série de outras práticas, dentre as quais a comunicação não violenta é uma delas, mas a gente tem a justiça restaurativa, por exemplo, que é uma prática que se enquadra aí como uma prática de não violência. A gente tem práticas de educação não violenta, a gente tem práticas de saúde mental que estão orientadas pela não violência. E a comunicação não violenta, então, seria o aspecto comunicativo, vamos dizer assim, né? A ação comunicativa que brota a partir desse paradigma da não violência. Gente, eu estou falando um monte, mas se alguém em algum momento quiser interromper, falar, perguntar, fiquem à vontade, tá? Eu tô aqui olhando para o chat, então se alguém tiver alguma sugestão ou pergunta ou comentário, fiquem à vontade para fazer. Então, é uma conversa, não é necessariamente uma palestra. Bom, então, pensando dessa forma, né, a comunicação não violenta, então, ela vai seguir, né, a essa proposta da não violência. Sim, total. O movimento pacifista, Emerson, existem vários, né, movimentos pacifistas que a gente pode pensar, mas a comunicação, a não violência, ela tem uma relação direta com os movimentos do Gandhi pela independência da Índia. Ela nasce, na verdade, como prática política a partir dos movimentos do Gandhi lá na Índia, né? Então, a grande inspiração para a não violência é o movimento da Ahimsa, que era como o Gandhi nomeava o movimento da não violência. Ahimsa, em sânscrito, quer dizer literalmente não machucar, né? Então, não causar dano. E é um dos grandes... como é que eu posso dizer? A base
da vida, né, da vida ética que é trazida nos Vedantas, ali nas escrituras indianas. Então, tem um movimento, deriva diretamente do movimento da Ahimsa do Gandhi, tem uma relação muito importante também com o movimento o movimento pelos direitos civis norte-americanos, liderado pelo Martin Luther King e todas as pessoas que fizeram parte, né? Essa semana passada, inclusive, faleceu John Lewis, que era uma das grandes lideranças também do movimento junto com Martin Luther King. Então, tem sim, tem relação com esses movimentos por independência, pelos direitos civis, e depois tem vários outros movimentos ao redor do mundo e ao longo da história. Isso sem dúvida alguma, o Emerson está colocando aqui. Mas o pacifismo do Gandhi não era passividade perante os processos violentos da colonização, e isso seria interessante apontar, que isso não é passividade. Exato, perfeito. Então, a não violência, ela não é sinônimo de passividade, né? Ela não é sinônimo de pacificação. Ela não tem a ver com tolerância ou com aceitação dos processos violentos ou dos processos de opressão. Pelo contrário, ela visa denunciar esses processos, né? Porque o objetivo da não violência é buscar justiça e igualdade, vamos dizer assim. Se a gente fosse resumir bastante, assim, se alguém no elevador perguntasse o que é não violência, e você tivesse tipo 2 segundos para responder, não violência, ela busca justiça e igualdade, né? E denunciar dinâmicas de opressão e dinâmicas de violência. Então, sem dúvida alguma, não dá para confundir, não é passividade. Então, é muito bom, Emerson, que você tenha trazido isso, porque a não violência, a comunicação não violenta, ela não é um jeito bonitinho de falar, ela não é um jeito simpático ou suave, usando só palavras bonitas. Não, ela é uma busca pela expressão autêntica daquilo que nos insere, talvez, dentro de uma... Vou usar a palavra humanidade, enquanto a gente não encontra uma melhor, porque essa também é uma das pesquisas para mim, né? Substituir humanidade por uma palavra menos antropocêntrica. Mas a comunicação não violenta, ela visa falar dos processos de vida, né? Ela visa manifestar e comunicar os processos de vida, como eles estão ou não sendo respeitados, e sendo respeito no sentido mais etimológico da palavra, né? Contemplados e olhados e atendidos, né? Então, voltando para a questão de ser uma praxis, então, né? Porque a partir do momento que a gente está buscando lidar com processos vivos e olhar e comunicar processos vivos, não tem como ser prescritivo, né? Não tem, então não é uma técnica. A comunicação não violenta, ela pode até ser usada, né, como uma técnica, mas ela não é em sua origem uma técnica. Claro que tudo pode ser reificado, né, nesse mundo, mas em sua origem ela não pretende ser uma técnica, ela pretende ser uma prática viva, uma praxis que é constantemente refletida e modificada, né, e repensada e aplicada no mundo e novamente refletida. E por isso a importância, então, de tensionar alguns desses conceitos que estão presentes na comunicação não violenta e dos quais a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho
daqui a pouco, né? E aí, a questão da gente propor, então, os grupos de prática tem exatamente a ver com esse caráter artesanal do aprendizado da comunicação não violenta, né? Porque ele não é a comunicação não violenta, ela não é um saber acumulativo, se a gente pensa dela como praxis, e de uma forma bastante freiriana aqui, ela não é um saber que basta a gente fazer um curso e ter o certificado e ali botar na parede o certificado de pessoa não violenta e aí nunca mais a gente vai se comunicar com mais ninguém de forma violenta, né? E parte da investigação também tem a ver com entender do que a gente fala quando a gente fala em violência. O que é violência? O que porque é um termo bastante controverso, né? E que tem a ver com a questão que o Emerson traz da passividade, né? Porque pode-se compreender um ato de resistência a um processo violento como um ato violento também, né? Porém, para a não violência, ele não seria, porque ele estaria, na verdade, sendo o que o Marshall chamava de um ato de uso protetivo da força. Então, eu vou dar um exemplo assim, bastante corriqueiro e bastante simplório até, né? Mas quem tem filhos já provavelmente em algum momento da vida pode ter até passado por isso. Porque se de repente você está passeando na rua com uma criança qualquer e segurando na mão uma criança, sei lá, de 3 ou 4 anos, e a criança larga da sua mão, sai correndo e vai atravessar a rua. E vem vindo um carro do outro, né, pela rua. Não caberia aí você ir lá argumentar com essa criança suavemente, dizer para ela, olha, querida, toma cuidado, vem vindo um carro, não solta da minha mão, não sai correndo, porque o carro pode... Não, você vai fazer o que é naquele momento o possível, que é sair correndo e pegar a criança por onde for possível pegar aquela criança, seja pelo braço, seja pelo cabelo, seja por onde for, né? E nesse momento, se tiver alguém olhando do lado de fora e que não esteja vendo todo o panorama, né, toda a cena, vai falar assim, nossa, mas que agressão é essa? Por que essa pessoa está agredindo essa criança? Mas na verdade não é isso, na verdade você está salvando a vida daquela criança. E a violência pode ser vista aí quando ela não é vista no contexto, né? Que na verdade aquela motivação para aquela ação foi a proteção da vida. Então esse é um exemplo bastante simplório, mas que ele pode se aplicar para outras questões, né? Ela pode se aplicar inclusive para as questões mais sistêmicas e mais contemporâneas que a gente tem vivido, como por exemplo os movimentos que estão acontecendo em resposta às violências policiais contra as pessoas negras no mundo todo, né? Então, a gente pode considerar o movimento como Vidas Negras Importam violento, né? Nessa perspectiva, não, obviamente que não, né? Ainda que se possa argumentar que é feito algum tipo de uso de violência, o que é bastante controverso para mim. Mas eu não consigo, e as pessoas que estudam não violência não conseguem inserir esses movimentos que a gente pode chamar de enfrentamento à violência institucional, chamá-los, né, nomeá-los como movimentos violentos, pelo contrário, né, porque eles estão exatamente se contrapondo à violência institucional, à violência do Estado, que é o que a Judith Butler vai nomear como não violência agressiva, né? Que é um termo até parece paradoxal, mas que é interessante de pensar que ela nomeia dessa forma.
Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Sim, também, né? A Juliana disse, né, o contrário, que ela entende que o contrário também é possível. Uma pessoa que esteja em silêncio, aparentemente sem interagir com outra, pode estar usando do silêncio como estratégia de segregação e violência. Sim, sem dúvida alguma. E a violência não se restringe à violência física. Isso na comunicação não violenta fica muito evidente para nós, né? Então, por isso também é aquilo que eu estava falando. A comunicação não violenta não tem a ver com usar palavras bonitas ou com falar de forma suave, ou falar baixinho, ou não gritar, porque a gente pode ser extremamente violenta fazendo isso, né? Ou pelo silêncio, quando o silêncio é usado como estratégia de violência, de segregação, de castigo, né? E aí acho que a gente entra num lugar bastante importante, que é qual é a partir de qual paradigma a gente está operando, né? Porque o paradigma que a gente está acostumado a operar, né, por motivos sócio-históricos, né, e milenares até, é um paradigma punitivista, é um paradigma adversarial. E isso a gente vê em vários contextos aí da nossa vida, né? Na justiça, isso é evidente, né? Na justiça formal, né? Justiça relacionada com direito, com leis, ela ela parte de um paradigma punitivista. O objetivo da justiça é julgar e punir pessoas que se comportaram de formas que não acordam com as leis ou com combinados prévios que foram feitos, nem sempre envolvendo as pessoas como um todo, né? Normalmente combinados prévios que foram impostos por alguma camada da sociedade e que não por acaso é uma camada, a camada que domina, né? A camada dominante. As leis são feitas pelas camadas dominantes da sociedade, né? E não necessariamente a sociedade é consultada para que essas leis sejam feitas, né? Apesar da gente dizer que vivemos numa democracia, né? Mas a gente sabe que na prática não é isso que acontece. Então, esse paradigma punitivista, adversarial, bélico, ele vai informar nosso comportamento na sociedade como um todo. A própria educação, né, a educação tradicional, a educação formal, ela segue a esse paradigma, ela funciona com recompensa e punição. Então, se você se comporta bem, é um bom aluno, você é recompensado com boas notas, com uma possibilidade de uma ascensão acadêmica e tal. E se você não se comporta, né, de acordo com determinados parâmetros ali, você é considerado um mau aluno e você é punido com notas baixas, né? E isso vai se estender, inclusive, para as nossas relações, e não só para as nossas relações com as outras pessoas, mas para as nossas relações conosco mesmos, né? Nós internalizamos todo esse mecanismo adversarial e passamos muitas vezes a sermos adversários de nós mesmos, né? E aquele velho embate que a gente fica interno de sempre ter uma voz dizendo o que a gente não deveria ter agido daquela forma. Nossa, eu não devia ter falado aquilo. Nossa, eu devia ter pensado melhor, eu não devia ter agido daquela forma que eu agi, né? Então, esse paradigma punitivista para a não violência, ele precisa ser substituído por um outro paradigma, que é um paradigma que a gente poderia chamar de restaurativo, né? Que é um paradigma que vai olhar
de que forma essas relações que de alguma forma foram danificadas, né? Porque não é também a gente acreditar que ao mudar para um paradigma não violento de pensamento, a gente não vai ter mais conflito, né? Pelo contrário, a não violência, ela busca abraçar os conflitos, ela busca se aproximar dos conflitos num movimento quase que contraintuitivo. Me aproximo do conflito para poder olhar para ele como um processo que eu gosto de chamar de atualização de sistema, né? Quase como se fosse a coisa ali do computador. Quando tem algum problema no computador, o computador pede para atualizar o sistema. E então o conflito ele vai servir para nos informar de que tem alguma coisa que não está atualizado ali, alguma coisa que até aquele momento pode ter funcionado, mas que dali para frente não está funcionando mais. Ou então algo que nunca funcionou naquela determinada relação, que pode ser uma relação intrapsíquica, de mim comigo mesma, pode ser uma relação minha com outra pessoa, uma relação interpessoal, ou pode ser uma relação mais ampla mesmo, mais estrutural, mais sistêmica, com o social, né, com um grupo ou mesmo com um sistema social. Então, o conflito vai dizer exatamente isso. Olha, tem alguma coisa aqui para a qual a gente precisa olhar, porque não tá funcionando, não está dando certo. E escapar desse conflito, né, desconsiderar ou fazer de conta que ele não existe, não vai contribuir para que as coisas mudem, né? Vai contribuir para que as coisas continuem sendo como sempre foram, né? O professor Antônio traz a questão do debate racial, né? Então, por exemplo, os conflitos raciais aqui no Brasil, eles nunca foram olhados como como um conflito, né? Sempre houve aquela ideia de que havia uma democracia racial no Brasil, de que havia uma ideia romantizada de que aqui no Brasil as relações raciais sempre foram cordiais, sempre foram tranquilas, e a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, ao nos afastarmos desses conflitos, a mesma coisa, os conflitos com os povos originários, com os povos indígenas que estavam aqui antes de nós, as pessoas que vieram, né, que descendem de quem veio da Europa e tal, esses conflitos nunca foram olhados de perto, né? Então, sim, Felipe, detectar um conflito seria identificar uma oportunidade restaurativa, concordo com você. E como, então, a gente pode, ao identificar essa oportunidade restaurativa, como é que a gente pode atuar a partir da identificação dessa oportunidade? E é aí que a comunicação não violenta vai poder trazer uma grande contribuição, né? Então, falando um pouquinho já da comunicação não violenta como proposta, né, o que ela apresenta como proposta, ela é bastante simples, né? A gente depois, no grupo, como eu disse, no grupo de prática, uma das propostas que a gente tem é usar inicialmente o livro do Marshall Rosenberg, que se chama Comunicação Não Violenta, e tem um subtítulo muito infeliz, porque o subtítulo dele é Técnicas para aprimorar relações interpessoais e profissionais, algo assim. Mas não é o subtítulo original em inglês, né? O subtítulo original em inglês é A Language of Life, uma linguagem da vida. E aí, por motivos editoriais, se escolheu usar o termo técnicas, porque na época em que ele foi publicado era importante, se considerou comercialmente que seria mais, que apelaria mais às pessoas, aos consumidores. Mas, enfim, a ideia a gente vai, né, ter o livro do Marshall como base, não que a gente leia esse livro juntos, mas ele vai ficar ali como base, e normalmente o que a gente faz é compartilhar o arquivo no grupo de WhatsApp que a gente vai montar depois, para quem tenha interesse leia, né?
Tem alguns grupos que estão lendo, tem um grupo que começou ontem, que depois quem tiver interesse pode me perguntar que eu posso mandar uma pessoa que começou O livro se chama Comunicação Não Violenta. O autor é Marshall Rosenberg. E a ideia é que o livro seja uma base de leitura, mas que não é obrigatoriamente para embasar os encontros, mas como um conhecimento mesmo da proposta original do Marshall para a comunicação não violenta. Então ele é muito simples, né? Ele é um livro assim que até, para quem está acostumado com a linguagem acadêmica, ele é até bastante simplório. E porque a comunicação não violenta, na verdade, é algo bastante simples, né? Ela é uma prática que ela vai se fundamentar em algumas outras práticas, em algumas outras ideias básicas ali, né? Então, o Marshall vai falar dos componentes da comunicação não violenta, que são 4, mas eu venho observando assim que ao chamar de componente, para nós em português, ele pode, obrigada, Carla, pelo nome aí do livro. Chamar de componente pode dar a ideia de que é uma receita de bolo, né? Então, que se eu tiver essas 4 componentes presentes na minha comunicação, que vai dar tudo certo. E que eu vou me comunicar bem de forma não violenta e vai dar tudo certo e eu vou conseguir aquilo que eu quero, e o que não é verdade em absoluto. Então, eu tenho gostado mais de chamar de fundamentos. Então, dimensões também, mas eu tenho gostado, Kátia, de chamar de fundamentos no sentido assim, quase que de, sabe, fundamentos de dança ou de artes marciais, que é aquela coisa que a gente treina, quando a gente está no treino, a gente treina, mas quando você vai fazer a coisa em si, você não vai, por exemplo, na dança. Vou usar o exemplo da dança que é familiar para mim, mas para quem pratica alguma arte marcial, isso também talvez seja familiar. Ali no treino, na aula, a gente vai treinar vários passos da dança, né? Especialmente balé clássico, quem já dançou, tem até os nomes e tal. Só que quando você vai para o palco dançar, você não vai ficar pensando, né, naqueles fundamentos, você não vai... os fundamentos, eles servem para te dar corpo e fazer com que você adquira uma musculatura e uma movimentação que vão te permitir ir ao palco dançar. É a mesma coisa uma arte marcial, vamos pensar, sei lá, no judô, no karatê, no kung fu. Você vai ter fundamentos que cada golpe, você vai aprender golpe por golpe, vai repetir ali várias e várias e várias vezes. Mas na hora que você vai lutar, você não vai ficar pensando, agora vai ser esse golpe, agora vai ser aquele outro golpe. Não, você vai estar ali num estado de presença tal e também num estado de preparo, né, físico tal, que vai te permitir atuar a partir daquilo que acontece no momento, né? Então você vai, se você recebe um golpe, você vai oferecer um contragolpe adequado, né? Mas não porque você vai ficar pensando, eu não diria de automatismo, mas eu diria mais como presença, né? Como a possibilidade de improvisar em cima daquilo que você já... Você tem um repertório de movimentos tal que improvisar fica possível, né? Então, é uma habilidade a ser adquirida, sim, com a prática. E como toda habilidade, a gente precisa praticá-la, né? Quais seriam esses 4 fundamentos? E que são exatamente os fundamentos que a gente busca praticar nos grupos de prática, né? E aí eu não vou nem numerar, mas eu vou falar dos 4, porque eles também não se dão numa sequência, necessariamente, né? Então, um deles é a observação.
E o que o Marshall traz como observação é algo muito parecido, que é familiar para quem estuda ou para quem investiga a fenomenologia, muito parecido com a suspensão fenomenológica, com a epoqué, que a fenomenologia traz, né, como prática, que é a possibilidade de você suspender os seus conhecimentos prévios, as suas ideias prévias, né, sobre aquela pessoa ou aquela situação, né, e olhar para aquilo que se apresenta a cada momento, né, olhar para o fenômeno, olhar para o fato. E ao olhar para o fato, olhar para ele com curiosidade. Então, essa suspensão de pressupostos, de crenças, de ideias, não quer dizer que a gente está se livrando delas, porque isso também não é possível. Quer dizer que temporariamente a gente está abrindo mão dessa nossa lente de ver o mundo, informada por todas essas ideias prévias e crenças, para que a gente possa, a partir da curiosidade que nos habita, né? E curiosidade é eu acho que é uma característica muito, eu iria dizer do humano, mas acho que dos seres em geral, né? Essa coisa de tentar, né? Olhar e tentar entender o que está acontecendo aqui, né? O que eu estou vendo. A partir dessa observação, que aí no livro Marshall vai falar sem julgamento, poder entrar em contato com o fenômeno tal qual ele é ali, com o fato tal qual ele é. É importante aí a gente tomar um cuidado, porque aí também tem uma interpretação um pouco rasa, que é, então a comunicação não violenta, na comunicação não violenta a gente não pode julgar. A gente ouve muita gente falando isso. Então na comunicação não violenta a gente não julga, a gente tem que aceitar o que vem do jeito que vem, do jeito que a pessoa é, ou do jeito que eu estou me sentindo. Não, não é bem isso. Eu gosto muito do que o Dominic Barter fala, que assim, não é isso, a gente aprende a julgar mais e melhor. Ou seja, a gente aprende a ter um exercício de uma discriminação ali, né, daquele fato, e de tentar, a partir do olhar para aquele fato que a gente está observando, limpar o campo ali, perceptual. Né? Então, limpar esse campo de crenças, de ideias, de ideologias, vou usar a palavra julgamento aqui, mas pensando num julgamento moralizante, né, do certo e do errado, né, e olhar para aquele fenômeno, entender o que ele está querendo dizer, né, o que é isso, com essa curiosidade, digamos assim, limpa. Né. Então, essa é uma habilidade, quem foi que perguntou de habilidade? Acho que foi a Uliana, que falou, seria mais como habilidade, né? Então, essa é uma habilidade a ser desenvolvida, né? Essa possibilidade da gente olhar para o mundo, para os fatos, para as pessoas, com essa curiosidade, né? Olhando para o outro, e aí na comunicação, pensando que tem um outro, né, envolvido, seja um outro que nos habita, seja o outro, uma outra pessoa, seja o outro de uma forma mais ampla, olhar para esse outro como um mistério, como, né, mesmo que alguém com quem eu convivo, sei lá, meu filho, com quem eu convivo há 26 anos, né, e a cada vez que eu olhar para ele, procurar olhar para ele sem a presunção de que eu o conheço. Né? Porque a gente também pode, nós nos denominamos seres humanos, né? Mas na verdade a gente poderia ser mais preciso se nos denominássemos como processos, né? Porque estamos em constante processo de ressubjetivação. E aí não tenho como eu presumir que eu conheço outra pessoa, mesmo que eu conviva com ela na minha vida inteira, né? Porque
as experiências que ela vai vivendo e que eu vou vivendo, elas vão nos ressubjetivando, os encontros, né? Sejam os encontros com outros seres humanos, ou com outros viventes, ou com o mundo em si. A gente pode pensar em nós como processos em constante transformação. E aí a gente percebe como é, no mínimo temerário, a gente dizer que conhece bem alguém, né? Então, esse processo de observação, ele é uma habilidade que, na verdade, a gente já tem, mas ela é pouco, a gente pode dizer, ela é pouco requerida, né? Porque a gente tem essa ilusão de que já temos ali um corpo de conhecimento sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as pessoas especialmente com quem a gente convive, que basta para que a gente leia as informações que vêm a partir daí. Mas a comunicação não violenta vai dizer, ó, não vamos entrar nessa armadilha, vamos tentar olhar de outra forma, né? E aí, de novo, né, olhar com respeito, e a palavra etimologicamente respeito quer dizer olhar novamente, né? Olhar de novo, e a cada novo olhar entender novas coisas, né? Aprender novas coisas sobre aquele ser ou fenômeno com o qual eu estou interagindo. O segundo fundamento tem a ver com a compreensão, e aí a gente entra bastante de cabeça na noção da interdependência que a não violência nos oferece, que é a ideia que nós estamos em constante relação com o mundo, com o ambiente, com as outras pessoas. Não é, a gente está o tempo inteiro ali interexistindo, não é? Então, e que nessa interexistência a gente vai buscar aquilo que é necessário para nos manter vivas e vivos. Então, vamos dizer assim, no ambiente, e nesse ambiente a gente pode compreender o próprio ambiente físico, mas a gente também compreende as pessoas com quem a gente convive, com quem a gente interexiste, e que é nesses encontros que nós vamos encontrar aquilo que é necessário para manter a vida fluindo em nós. Eu não tenho muita familiaridade, Emerson, com a obra do Morin, e fico interessada em investigar um pouco mais. Então, a ideia de que nós, nesses processos de interexistência e nos encontros, são nesses encontros que nós vamos encontrar, que nós vamos conseguir, né, aquilo de que nós precisamos para nos mantermos vivas e vivos, né, para manter a vida viva, a gente vai tirar a noção que o Marshall traz de necessidades. O Marshall vai fundamentar a ideia da comunicação não violenta na noção de necessidades, né? Essa noção de necessidades, ela não tem a ver com necessidade como falta, mas tem a ver com necessidade como princípio vital, talvez, né? Ou como essas coisas que nos mantêm vivos, que podem ser desde as necessidades mais básicas, né, mais fisiológicas e mais de subsistência, como nutrição, abrigo, enfim, até necessidades que a gente poderia nomear como necessidades de transcendência, como necessidade do exercício de uma espiritualidade, ou de deixar um legado, ou de contribuição, passando pelas necessidades relacionais, né? Colaboração e enfim, amor,
afeto, intimidade, enfim, o Marshall vai nomear, né? Aí no livro vai ter uma lista que ele elaborou, ele e colaboradores elaboraram, mas é uma lista que vai servir simplesmente como um norteador, né? Não, já ouvi de pessoas que carregavam a listinha no bolso para tentar entender quais eram as necessidades que estavam operando a cada momento, mas a ideia não é essa, até porque esse é um outro conceito a ser tensionado, e que é também um convite que a gente vai fazer no grupo de investigação, que dá para a gente dizer que essas necessidades, como a comunicação não violenta vai dizer, são necessidades compartilhadas por todos os seres humanos, né? Existem até pessoas que falam em necessidades universais, né? E aí eu sempre brinco, eu falo, olha, não sei, eu não conheço ninguém de Marte ou de Vênus para saber se as necessidades de quem mora e quem vive lá são iguais às nossas, então não sei se dá para a gente falar em necessidade universal, né? E também não sei se dá para a gente falar que a gente compartilha das mesmas necessidades ou da mesma expressão, ao menos, de necessidades com outras pessoas de outros povos que não sejam ocidentais. Aí, de novo, pensando, né, na construção da comunicação não violenta como uma construção muito ocidental e muito informada pela tradição filosófica europeia. Enfim, essa também é uma questão que a gente vai trazer para a cena no grupo de investigação. Porque a partir hoje, né, do que a gente compreende como os novos paradigmas de compreensão que buscam uma visão decolonial, por exemplo, a gente não pode dizer que, né, afirmar que existe um conjunto de necessidades que opera igualmente para qualquer ser humano de qualquer lugar do planeta, né? Mas, enfim, a ideia aí, né, é de olhar para a necessidade como aquilo que, como eu falei antes, que mantém a vida fluindo, né, que mantém a vida e que fluindo em plenitude, né? Não é só a sobrevivência, é a vida mesmo em plenitude. Então, a comunicação não violenta vai considerar que o atendimento ou não dessas necessidades, ele pode ser detectado a partir dos sentimentos que estão envolvidos ali nas ações das pessoas, na fala das pessoas, né? Então, quando alguém expressa algo, também está expressando um sentimento, né? E esse sentimento ele pode ser, numa perspectiva mais espinosista, né? Ele pode ser um afeto alegre e ele pode ser um afeto triste, né? E nessa expressão do sentimento, o que na verdade nós vamos estar expressando é se essas necessidades que nos mantêm vivas e vivos, elas estão sendo satisfeitas ou não, né? Então, o que a gente convenciona chamar como sentimentos negativos, e que não, a gente vai ver que não tem, né? Não existe essa noção de negatividade e positividade, dizendo que há sentimentos que são melhores ou mais legítimos de serem sentidos e outros não, porque para a comunicação não violenta, todos os sentimentos são legítimos e passíveis e merecedores de serem acolhidos, né? E escutados, porque exatamente são eles que vão nos informar o que está acontecendo com aquele organismo, né? Se eu tenho uma necessidade satisfeita, a tendência é que eu vou me sentir bem, né? Então, os sentimentos que vão estar nesse espectro do positivo, né? do alegre, como a própria alegria, satisfação, contentamento, serenidade, tranquilidade, a tendência é que eles se apresentem, né? E eles vão se apresentar nas minhas ações e na minha fala também. Por outro lado, se eu estou vivendo
experiências nas quais aquilo que sustenta a minha vida não está sendo contemplado, a tendência é que, nesse momento, os sentimentos que se apresentam são os sentimentos que estão nesse espectro do que a gente poderia chamar de negativo ou dos afetos tristes, né? Que a própria tristeza, a raiva, a irritação, impotência, enfim. Então, como é que a gente descobre isso? A partir de um processo que é o processo da escuta empática, que é talvez ali o operador mais importante da comunicação não violenta. Sim, volto aí já, Juliana. Eu me perdi agora do que eu estava falando. Eu estava falando, né, de olhar da escuta empática como essa escuta que vai estar atenta, isso, obrigada, que vai estar atenta a esses processos que estão manifestos na fala, né? E cada vez mais eu venho pensando na escuta empática como um processo que não é só da escuta das palavras, né? Como alguém colocou, não lembro quem foi, desculpa, mas o silêncio também ele expressa muito, né? Então, o que está expresso na fala, mas também o que está expresso nos gestos, o que está expresso nas pausas, o que está expresso nos silêncios, né? Então, a escuta empática, para mim, ela está cada vez mais tomando um aspecto de uma escuta sensível, né? Que é uma escuta que se deixa atravessar, uma escuta de quem se deixa atravessar por esses afetos que estão sendo que estão originados nesse encontro, né, que se propõe um encontro empático. Quais são esses afetos que me atravessam, né? Como é que eles chegam em mim e de que forma eles me informam sobre o que está se passando naquele outro organismo que não sou eu, mas com o qual eu estou intimamente interexistindo. Né? E sim, né, saber ouvir e acolher é importante, é exatamente isso, é esse acolhimento, mas nesse registro, digamos assim, que não é de uma aceitação ou de uma tolerância com aquilo que vem, né? Eu posso escutar empaticamente alguém de quem eu discordo radicalmente, né? Porque o que a escuta empática vai buscar é o que está motivando aquela ação, aquele comportamento, aquela fala. E não necessariamente o sentido e o significado das palavras que estão sendo ditas ali. Então, é possível, e é muito desafiador, mas é possível escutar empaticamente alguém de quem eu discordo radicalmente, né? E buscar entender, tá, essa pessoa, quando ela diz essa barbaridade, ela está buscando alguma coisa que é legítima, né? Vai para além de praticar a urbanidade, né? A urbanidade nesse sentido da civilidade, né? da polidez, da boa educação. Vai para além disso, né? Praticar o respeito, mas o respeito de uma forma muito profunda ali, né? De uma forma muito que às vezes vai levar para o conflito, né? Então aí vou voltar ali no que a Juliana colocou, né? Os sentimentos podem nos colocar ou não diante dos conflitos e aí então a oportunidade de olhar para eles, né? Não sei se o que você está querendo dizer, Juliana, é que ao entrar em contato com os sentimentos eu posso escolher não engajar no conflito? Tem a ver com isso? Eu nem sei se podia abrir o microfone, mas não, abri. Fica à vontade, por favor. Não, é que me parece que é muito um movimento circular, recursivo, né? Que vai e volta. Você pratica a escuta empática, como esse exemplo que a senhora deu, né? De alguém que a gente tem
uma situação ali complexa e consegue ir além do significado das palavras. Isso traz em você determinadas emoções e sentimentos e te remete, portanto, aos seus conflitos, sejam internos ou relacionais com essa pessoa. Então, me parece que todo esse conjunto que a comunicação não violenta traz, separados nesse momento como fundamentos, mas no fundo me parece que são elementos que formam um grande círculo. Você vai e volta, isso que eu estou chamando de recursivo, né? Exato. Então é uma grande oportunidade desse conjunto te colocar diante daquilo que a gente falou, dos conflitos e, portanto, dos seus próprios sentimentos. No fundo, é uma grande confusão, mas que tem um grande significado no final e uma grande importância. Perfeito, Juliana. Nossa, grata aí pela clareza na explicação, porque concordo, né? Eu acho que mais do que circular é espiral, né? Porque ele vai aprofundando, né, a compreensão sobre os conflitos, sobre nós mesmas, sobre nossas relações, sobre os nossos encontros, né? Tem a possibilidade de aprofundar essas compreensões. E aí já meio que misturei dois fundamentos, né? Que é o da possibilidade da gente identificar esses sentimentos, né? Então, dessa prática que vai nos ajudar a identificar esses sentimentos, mas sempre lembrando que é uma pesquisa, então não é atribuir ao outro o que eu acho que o outro está sentindo, mas é sempre uma pergunta. É sempre uma pergunta e que a gente faz na comunicação não violenta. A gente pergunta para outra pessoa: você está se sentindo irritada porque eu atropelei a tua fala e você se sentiu desrespeitada? Essa é uma fala não violenta possível, uma pergunta empática possível, né? Porque a partir da identificação dos sentimentos, eles vão nos permitir, então, identificar ou supor ou chutar uma necessidade que está sendo atendida ou não, né? Nesse caso, nesse pequeno exemplo que eu dei agora, uma necessidade de respeito, ou de espaço, ou de expressão, espaço para expressão, né? De escuta mesmo. Então, um outro fundamento importante é o fundamento da identificação das necessidades. E todo esse processo, né, que como a Juliana definiu super bem, é um processo recursivo, quer dizer, é um processo em espiral e não dá para a gente separar muito bem o que acontece antes ou o que acontece depois, vai nos levar a aprofundar a compreensão e muitas vezes a gente acaba nesse processo percebendo que num conflito, eu estou pensando aqui num conflito interpessoal para facilitar um pouco didaticamente a ideia, né? Num conflito interpessoal, muitas vezes a gente acaba percebendo que a gente está querendo cuidar da mesma necessidade, só que ela está expressa de formas diferentes em cada um de nós, né? Então, ela está expressa em uma estratégia ou uma ação diferente. Nós estamos agora, vou entrar no quarto, né? Então, falando dos fundamentos, a gente falou da observação, da identificação dos sentimentos e da identificação das necessidades, né? Então, agora eu vou entrar num quarto que lá no livro o Marshall vai chamar da elaboração de um pedido ou algo assim, mas que aqui eu estou preferindo chamar de estabelecimento de um plano de ação, vamos dizer assim, para o cuidado desse conflito. Porque se a gente consegue chegar, a partir da escuta empática, ao entendimento de que ambas as pessoas envolvidas num conflito estão buscando, de formas diferentes, chegar ou atender a uma mesma necessidade, a partir daí se torna possível que a gente pense, crie, né, crie juntos ações possíveis para satisfazer aquela necessidade que sejam
boas para todas as partes envolvidas, ou que atendam a todas as partes envolvidas, né? Então, a ideia é justamente essa, olhando para comunicação não violenta como uma prática de cuidado de conflitos, né? E conflito aqui não precisa ser nada muito dramático, né? Nada muito de novela mexicana, um conflito interno do tipo, o que será que eu vou comer agora no jantar, né? Peço uma pizza ou como um sanduíche? Isso é um conflito, né? É óbvio que é um conflito bastante simples e que isso pode se ampliar para conflitos gravíssimos, né? E sim, né, esse quarto processo a gente poderia, sim, Mariana, comparar com o processo de deliberação, mas é um processo de deliberação que ele é colaborativo, né? Ele é cocriado, ele não é uma deliberação unilateral, né? Então, ele é uma busca por encontrar um cuidado desse conflito que seja querido por todas as partes envolvidas, né? E pelo fato dele ser querido por todas as partes envolvidas, a chance de que ele seja dissolvido, resolvido, sei lá, se tornam maiores, né? Porque vai haver aí um empenho para que esse conflito se dissolva, ou se resolva, ou encontre uma resolução que não seja violenta, né? Porque ela não é imposta, ela não é uma resolução imposta por um lado sobre o outro, e ela também não depende de um consenso, no sentido de que ninguém tenha que abrir mão de nada, né? A ideia não é que ninguém tenha que abrir mão de nada, a ideia é que todas as necessidades ali presentes possam ser satisfeitas. Então, de certa forma, sim, é um processo de deliberação no qual, inclusive, os dissensos possam ser acolhidos, porque eles são entendidos como as discordâncias e os conflitos, eles podem ser entendidos como estando no campo das estratégias escolhidas para chegar a uma mesma necessidade. Mas se a gente consegue entender quais são as necessidades subjacentes que são comuns a todas as pessoas envolvidas no conflito, é possível, ou pelo menos a gente acredita que é possível, e em vários momentos eu tenho testemunhado que sim, que a gente chegue, sim, Emerson, na construção de um comum. Sim. Na construção de um comum possível, que seja efetivamente comum, né? E não apenas uma tolerância, né? Alguém abrir mão de parte da sua, né? Da sua integridade para fazer aquele conflito sumir, né? Felipe, é possível? Fiquei assustado. Olha, eu acho que tem momentos em que a gente experimenta isso de formas muito evidentes, e acho que no grupo de prática a gente vai ter oportunidade de experimentar, e vão ter conflitos que a gente talvez precise de muito tempo para conseguir construir esse comum, especialmente os conflitos mais sistêmicos, né? Mas é a ideia do inédito viável, né? Como dizia o Paulo Freire. Quer dizer, ela é uma utopia até o momento em que a gente tenta, e aí a gente descobre se dá. A gente tem mais 8 minutos até as 9 da noite, que foi o horário que nós combinamos de terminar, e aí eu queria convidar para vocês, quem quiser, comentar alguma coisa, abrir o microfone, dizer, fazer alguma pergunta, algum comentário, mas eu fico bem com vontade de ouvir as vozes de vocês. Boa noite. Muito bom, Angélica, poder ouvir você e acompanhar toda essa incursão que você fez. Eu fiquei bem feliz de poder
estar presente e participar. E também por vocês terem conseguido trazer para Macaé essa iniciativa. Muito bacana, estou vendo aqui as pessoas que estão na sala, que está todo mundo com a janelinha fechada, mas tem um grupo que sempre está participando de várias coisas aqui na universidade. Muito bacana, muito bom, gostei muito mesmo. Eu já tinha lido algumas coisas junto com a Moema, mas a oportunidade que você fez lá na UFRJ, o grupo, eu não consegui participar, e agora eu vou ver se eu consigo nessa segunda rodada aí que você está fazendo conosco na UFRJ. Tomara, bem-vinda. A gente continua lá na Praia Vermelha também. Moema está firme com a gente lá. Obrigada, Cátia. Oi, boa noite. Boa noite. Não sei se você conhece um autor. Quando você estava falando de... Você não usou a palavra preconceito, você falou não usar o que nós conhecemos, né, o que a gente já carrega, o que a gente já sabe, né? Mas talvez seja os nossos preconceitos, né? Tem um padre católico indiano chamado Anthony de Mello, não sei se você já ouviu falar. Não conheço. Ele é muito interessante, né? Ele já falecido também, né? Então, porque ele é interessante porque ele é católico, mas carrega muito dessa filosofia indiana de não violência, esse tipo de visão que é típico realmente da Índia, né, cultural, de como ver as coisas. E ele fala muito disso, né, de que você vê o mundo desprovido dos seus preconceitos é ver a realidade, né? Então, isso é uma coisa que, quando eu li isso nele, foi uma coisa que é muito importante, né? Para você ver a realidade, você precisa né, despide, por exemplo, dessas viseiras, né? Ver realmente a realidade é você estar desprovido de preconceitos. E eu acho que isso me bateu muito como você falou naquele momento ali né, de julgar melhor, não julgar ou julgar melhor. Gostei muito. Obrigada. Obrigado. Eu acho que é por aí mesmo. Ele é brasileiro, esse padre? Era brasileiro? Indiano. Indiano? Não, Indiano. porque me chamou a atenção você dizer porque a não violência ela chegou no Brasil através da Igreja Católica. Foi a Igreja Católica ali na década de 50, teve uma força muito grande aí na disseminação da não violência, inclusive um dos grandes acontecimentos não violentos do mundo foi a greve de Perus, não sei se alguém já ouviu falar, mas a greve da fábrica de cimento ali de Perus, em São Paulo, da Cimento Portland. É uma história interessante para conhecer, que foi uma greve não violenta que durou quase 20 anos ali, e teve todo um apoio da Igreja Católica, vinda dessa tradição mesmo gandiana da não violência. Bom, Felipe... Eu ia falar. Eu comecei a falar, desculpa. Não, eu ia te pedir mesmo se você quer trazer, né, fazer um encerramento aí e trazer as informações aí para a continuidade desse trabalho. Vou botar novamente aqui no chat para todo mundo. Aqui estão as datas que a gente vai ter os encontros do grupo, vai se formar. Essas são as datas, no horário das 19h30, esse mesmo horário de hoje. São quintas-feiras quinzenais. A partir de hoje, então daqui a 15 dias já começa o próximo encontro, e assim até a gente chegar no último encontro, que seria dia 26 de novembro. A gente também colocou aqui um link para quem tiver interessado numa pré-inscrição. Eu estou assim, né, gentilmente, sim, porque a gente quer ouvir de vocês, né? A gente colocou
para vocês fazerem preenchimento de alguns dados, coisas simples, principalmente telefone e e-mail, para a gente poder ter contato com quem teve interesse, que está aqui na sala. E também uma breve palavra do que te trouxe até esse encontro com a gente, né? O que está te movendo a participar desse movimento. Mas então a gente produziu esse formulário para a gente poder entrar em contato, montar o grupo e poder ter o compartilhamento de informações. A Angélica até estava falando comigo que vai ser um grupo tipo só administrador fala, para ninguém ficar preocupado. Não vai ter nem de bom dia, nem de boa noite. Isso a gente deixa para a família fazer, né? Mas vai ser só para a gente se comunicar de uma forma bem mais prática, no sentido de chegar à informação direta. Bem, eu tenho dúvidas, eu fiquei com um montão de coisa na cabeça, mas a gente vai ter outros encontros, não vou ficar me alongando aqui. Sobre minhas dúvidas a gente fala depois, mas sobre os encontros, eu queria que você fizesse uma última consideração, exemplificando então de uma forma assim objetiva, no sentido assim de a gente não é objetiva, vou falar assim, exemplificando de uma forma visual com o que vai acontecer nesses encontros, né? A proposta da gente nesses encontros. Porque eu fiquei imaginando, quando você falou de fundamentos, eu voltei em mim mesmo. Você falou de dança, não teve nenhuma conexão, a arte marcial passou longe. Eu lembrei quando eu jogava futebol de salão, quando eu era criança, ficava treinando ali toque, chute, toque, chute, toque, chute. Na hora de jogar não é nada disso, não é toque, chute não, o bicho pega na hora de jogar. Então, assim, imaginar que a gente vai fazer essa prática de fundamentos aqui, um exemplo do que seria isso, né? Que na verdade na vida real não vai ser nada disso, mas seriam essas práticas que a gente vai exercitar nesse grupo. Aí deixo também com você as últimas palavras e se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai deixar também um contato aqui para vocês. Tendo o contato de vocês pelo formulário, a gente entra em contato, mas a gente também pode deixar um e-mail aqui. Eu vou pedir para a Sabrina, que é a nossa presidente da comissão, disponibilizar um e-mail pessoal dela nesse primeiro momento, que a gente ainda está resolvendo essa questão no nosso e-mail, tá? E aí é isso. Por favor, Angélica. É isso aí, Felipe. Toque e chute, ficar treinando ali até cansar, mas na hora do jogo você nem lembra que você treinou tanto, né? A ideia é justamente essa. Então, no grupo de prática, o que a gente tem experimentado, e eu acho que a forma pela qual a gente está fazendo lá na Praia Vermelha está sendo bem legal, é fazer exercícios, né? Então, nós tivemos encontros lá, eu acho que nós já tivemos uns 6 encontros ou mais. A gente vem nesses primeiros 6 encontros basicamente treinando escuta empática de várias formas, né? Então, fazendo exercícios nos quais algumas vezes a gente junta em duplas, e aí até preciso ver isso depois, mas isso são detalhes técnicos, né? Porque o Zoom é uma ferramenta que permite separar em salas, separar pequenos grupos em salas, então a gente tem feito isso. A gente vai usar, desculpa te interromper, a gente vai usar essa plataforma do Zoom, a medicina contratou essa plataforma, então a gente vai ter disponível essa ferramenta para a gente trabalhar. Ah, maravilha. Então, porque tem funcionado super bem. A gente, em alguns momentos, dividir em duplas ou em trios e fazer práticas de escuta empática e depois se reúne no grupo grande e conversa a respeito de como foi e das percepções. Então, eu falo muito menos, né? A maioria dos encontros não são tão expositivos quanto foram hoje. Na verdade, eles são mais práticos mesmo, né? Então, tem alguns exercícios que foram desenvolvidos, tem alguns exercícios que o próprio Marshall propõe, tem alguns exercícios que a gente foi desenvolvendo nos grupos e experimentando nos grupos e vendo que funcionam e propõe em outros grupos. Mas, basicamente, é isso. A gente vai ter oportunidades de experimentar a escuta empática, experimentar esses aspectos da observação, da identificação dos sentimentos e das necessidades. E
e ver como isso se opera na vida, né? Ao ouvir outras pessoas e muito a escuta, né? Desse aprofundamento e fortalecimento dessa capacidade de escuta, inclusive em muitos momentos a possibilidade de exercitar, escutar coisas desagradáveis ou coisas que nos mobilizam muito emocionalmente e investigar como isso chega em nós, né? Aumentar a nossa capacidade de segurar aí a onda de ouvir coisas desconfortáveis e não reagir a partir da emoção, né? Mas abrir espaços aí para uma ação não violenta. Então, são exercícios mesmo, exercícios práticos. Não teria assim como... um deles, talvez o mais básico de todos, é o dizer, né? É a partir de uma pergunta muito simples, que é como é que você está se sentindo agora, e escutar de verdade, né? Exercitar também não só a escuta, mas poder falar também, porque também a gente, às vezes, essa dimensão da vulnerabilidade é tão desafiadora quanto poder ouvir a outra pessoa, né? Essa possibilidade de dizer para o outro, olha, hoje o bicho pegou, hoje eu não estou bem, né? Porque normalmente o que acontece, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Pode estar o mundo caindo, mas a gente tem muito poucos espaços, né, para dizer de verdade, legitimamente, como a gente está. Então, essa também é um dos exercícios, talvez um dos primeiros que a gente vai fazer. Então, é isso, gente. Muito grata a todo mundo. Agradeço a participação de vocês. Que bom que foi bom. E espero nos encontrar novamente. Juliana disse que infelizmente não vai poder estar, porque vai estar em aula, mas eu espero que esse seja só primeiro de um ciclo de encontros. Não, isso aí a gente vai mudar para sexta-feira a aula dela. Isso aí a gente resolve de um jeito. Então assim. tá bom. Já mudou tudo. Mas é isso, eu espero que seja o primeiro assim de um ciclo, e porque essa é uma prática para a vida, né? Como vocês devem ter percebido. Então, para que a gente possa ainda praticar durante muito tempo. Muito obrigado. Obrigada, Angélica. Obrigado. Obrigada, Carla. Obrigada.